amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Meu nome é Renata Barros, estou aqui com a nossa querida amiga Patrícia. Obrigada mais uma vez por aceitar nosso convite, Patrícia. Boa noite, Boa seja noite, sempre bem-vinda. eu me sinto em casa, me sinto acolhida. Saudades do nosso centro na Vila Planalto. E eu sei que na hora certa vamos estar juntos de novo. Se Deus quiser, na hora certa. Eu farei uma leitura do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, para harmonizarmos o ambiente. O teu serviço, aparentemente humilhante, que outras pessoas menosprezam, é o teu tesouro, o ganha-pão que te concede honradez. Realiza-o consciente da sua importância, desincumbindo-te dele com nobreza. O diamante que fulgura veio da entranha da terra, onde confraternizava com os vermes, e o pão saboroso que enriquece a mesa nasceu do trigo que se desenvolveu no charco. Trabalhar constitui desafio para todos. Enquanto o homem produz, a marcha do progresso não se interrompe. Dignifica as tuas atividades, sendo-lhes fiel servidor. Então, que possamos agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho na noite de hoje, para apreendermos todo o conhecimento que a nossa irmã nos trará sobre a estrada de Damasco, que possamos guardar em nossos corações, em nossa tela mental, todo esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. A palavra é toda sua, Patrícia. Obrigada, Renata. Amigos, hoje vamos refletir juntos sobre um episódio inovidável nas lições evangélicas que temos recebido das mais altas esferas. Recomendo que todo mundo leia Paulo Estevão, essa obra magnífica do nosso Chico, né? Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, que descreve as minudências do encontro de Saulo de Tarso com Jesus Nazareno na estrada que liga Jerusalém a Damasco. Essa passagem é narrada pelos evangelistas e temos aqui, por meio da psicografia magistral de Francisco Cândido Xavier, a descrição dos pormenores do evento. Foi um evento tão inesquecível que Emmanuel, numa das psicografias do Chico na casa de Arthur Joviano, que foi uma das encarnações de Neio Lúcio, o dono da fazenda onde o Chico trabalhava, numa das psicografias, Emmanuel fala que ele foi, quando no processo de contar esse livro para o Chico, ele foi assistir uma palestra no plano espiritual de Paulo de Tarso, sobre as cartas paulinas. E ele voltou e contou na psicografia o caráter diamantino daquela alma, que ele não tinha condições de descrever quem era Paulo de Tarso, de tanta luz que emanava daquela alma. A luz brilhando em Paulo de Tarso surgiu a partir daquele encontro, que modificou para a eternidade, o encontro dele com Jesus. Paulo era Saulo, uma alma adestrada que queria acertar, mas fazendo tudo errado. Parece um pouco com a gente? Parece. Retirando a parte do adestramento, da vontade do treino para fazer e da disciplina que ele trazia com ele, que muitos de nós ainda estamos tateando, eu me incluo nisso, mas Saulo claramente tinha vontade de acertar, só que ele errava. Errou tanto a ponto de ser o protagonista no assassínio do próprio cunhado, né? O que desencadeou um processo dolorosíssimo na noiva, que acabou morrendo de uma enfermidade que refletia uma doença moral nela, que era a dor, né? Que ela sentia diante de tudo aquilo. E lá ia Saulo, carregando esse episódio, gente, da estrada de Damasco. Vejam vocês, que coisa linda, linda. As palavras nos faltam, a nossa linguagem física é parca diante da magnitude de alguns sentimentos que nos alcançam, não temos muito o que dizer. Então, podemos dizer que a cena é linda. Lá vai Saulo de Tarso. Ia para onde? Ia para Damasco. Matar, acabar
com a vida de Ananias. Quem tinha sido Ananias? Tinha sido o conversor de Abigail, sua noiva idolatrada, amada do seu coração ao cristianismo. Por que ele ia atrás de Ananias assim? Conseguiu a autorização do Sinédrio, onde ele era um grande juiz e ia. Porque ele sentiu uma dor que não estava cabendo no peito dele, de tão grande. E ele achava que fazendo o que ele ia fazer, ia aliviar a dor dele, achando que estava acertando. Ele defendia a lei mosaica. E se tornou cruel, implacável perseguidor dos cristãos. Nessa luta dura, tentando aliviar a dor do próprio coração. Mas ele era bom. Ele só não estava conseguindo era acertar. É nesse ponto que eu falo que Saulo de Tarso se parece conosco. Ele só não estava conseguindo encontrar o caminho dele, né? E lá ia ele, naquele meio-dia, na estrada de Damasco, caminhando pelo deserto, sobre um cavalo. Começa naquele dia em especial a lembrança imorredora de sua amiga Abigail no coração. A dor da saudade da noiva idolatrada que tinha morrido, e dele saber que tinha sido protagonista do assassínio de Estevão, que era irmão dela, e de tudo que vinha se passando. De repente ele começa cada vez mais a se sentir tocada nas fibras mais íntimas. O que era aquilo? Era a aproximação do mestre, mas ele ainda não sabia. Ao meio-dia, no caminho, eis que Saulo vê uma luz que o busca na estrada. Saulo já tinha perseguido os maiores defensores do cristianismo, tinha prendido, atacado os seguidores mais fiéis, estava totalmente errado. Mas a luz o busca na estrada de Damasco. E Saulo, diante da luz, quando ele vê aquela luz que o cega fisicamente mesmo, pelo menos momentaneamente o cega, mas naquele instante o cega. Ele cai na areia do deserto, diante da luz, a luz é Jesus, que vem na direção dele. Como diz Bezerra, Senhor, Tu és a nossa luz. A luz que nos sustenta, que nos acalma, que nos coloca de pé. A luz é e sempre foi Jesus. E basta uma faísca dessa luz, invadindo aí uma telinha quebrada da nossa casa psíquica, para nos encharcarmos de amor, de vida, vida em abundância, como Ele nos promete, e nos colocarmos de pé de novo. Saulo de Tarso cai diante da luz que vem e olha, né? A luz vem e ele descreve, Emmanuel descreve de maneira linda na obra, que ele olha o porte majestático da alma que vem, era só amor, sorrindo para ele. Coloca a mão no ombro dele e fala para ele, Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Saulo não entende o que está acontecendo. E olha para ele, alma adestrada, lembra? Ele era bom, queria só estava fazendo tudo errado. Parece um pouco com a gente, tá? Vamos tentar acertar. Jesus fala para ele, e fala, quem és tu, Senhor? Não entendendo nada. E o mestre fala para ele, eu sou Jesus. O encontro de Saulo com Jesus, gente, pode ser o encontro de todos nós. Porque o mestre nos espera desde sempre. Veja o constelado no Velho Testamento. Antes que estivestes, eu sou. Jesus é o governador planetário desde quando a Terra era apenas uma bola incandescente. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Não conseguimos nem aquilatar o tamanho desse espírito. Porque há 4,5 bilhões de anos, quando a gente não era nada, a gente era a poeira nos chinelos de Paulo de Tarso, Jesus já era o governador planetário. Então, vocês imaginam o tamanho desse espírito. E esse espírito que nos aguarda a todos, prometendo e prometeu para Deus que nenhum de nós ia se perder. Olha o tamanho desse amor. Ele se coloca como pastor, nós como com as ovelhas, e prometeu para Deus, que é nosso Pai, que nenhuma ovelha ia se perder. Nenhum de nós. Tamanho o amor dele por nós. O encontro de Jesus com Saulo é o encontro de Jesus com todos nós. Que olha para a gente um tempo e pergunta, a pergunta que deve nos doer, tá bom? Como diz o Chico, a gente precisa conseguir, enfim, essa luz, sair da superfície das palavras para a gente ir na essência do ensinamento, tá bom? Parar de ficar decorando as coisas para a gente conseguir entender o que está dizendo. É preciso que a gente se emocione e pense. Quando Jesus fala para Saulo, por que é que me persegues?
fala para a gente também. Por que é que me persegues? Aí eu viro e falo assim, eu persegui Jesus quando? Aí aprendemos, num diálogo lindo, de Judas Iscariotes com Humberto de Campos, lá em Contos e Apólogos, que quando perseguimos o outro, é a Jesus que perseguimos. Quando não perdoamos o outro, é ao mestre que não estamos perdoando. Quando nos recusamos ao amor, é a Jesus que recusamos o amor. Então, desvencilhar, nunca mais desvencilhar o diálogo, tá bom? Achar que foi um encontro casual de Jesus com Saulo, mas perceber que o encontro de Jesus com Saulo, o equivocado de Jerusalém, é o encontro de Jesus com todos nós. E Jesus fala para ele, Saulo, eu sou Jesus. Saulo, ao perceber que Abigail estava certa, Jesus era o Messias, que Estevão estava correto, haviam se cumprido todas as profecias, enfim, no mestre Nazareno, ele, alma adestrada, lembra, ele só estava enganado, gente, equivocado, mas era uma alma que queria acertar. Na hora, cego do jeito que estava, ele se ajoelha e faz a pergunta, Lúcia, que nós precisamos fazer também, tá bom? Todos os dias da nossa vida. Saulo se dobra diante da luz, lembra de Bezerra? A luz é Jesus. E faz a pergunta linda. Quando ele percebe que ele estava equivocado, tudo de errado que ele tinha feito naquele momento, não importava. Ele se dobra e fala, Senhor, o que queres que eu faça? A partir daquele momento, ele muda toda a trajetória dele, a partir dessa pergunta, tá bom? Nós precisamos. Já se passaram 2000 anos, Lúcia, da descida gloriosa de Jesus à Terra. Veja, Lúcia, não são 2 anos, tá bom? Não são 2 séculos, são 2000 anos. É tempo da gente, enfim, de verdade, com sinceridade de propósito e coragem, a coragem dos bons, também fazemos a pergunta, de verdade, do fundo da nossa alma, para Jesus que nos aguarda desde sempre. Senhor, nesse dia, diante da minha vida, que tem sido difícil, quem é que vai dizer que não está enfrentando grandes desafios nesse período, né? Uns mais, uns menos, mas todo mundo enfrentando grandes desafios no mundo em transição, né? Então é assim mesmo. Precisamos, 2000 anos passados, ser luz da descida gloriosa de Jesus à Terra, também termos a coragem dos bons, a coragem da moral dos bons, daqueles que não falam as palavras vãs, mas que falam com vontade de acertar, de verdade, e perguntar. Senhor, nesse dia que começa, diante da vida que eu tenho vivido, no cenário onde eu estou, com todos os desafios que eu tenho enfrentado, Senhor, o que queres que eu faça? E a partir daí, decidir-se a mudar dentro, para que a realidade da nossa volta se transforme. Mudar o terreno do nosso coração, para que possamos ser aquele ser humano que ainda não conseguimos ser, mas que já é tempo, meu Deus do céu, de sermos. Os seres humanos que André Luiz chama de seres humanos de primeira classe. Aqui na Terra, equivocados, muitas vezes a gente considera um ser humano de primeira classe aquele que ocupa um cargo tal, ou está em tal ou qual lugar, não. André Luiz nos ensina. Ser humano de primeira classe é aquele que, enfim, trouxe as luzes e bênçãos do Evangelho de Nosso Senhor, o maior código de ética que a Terra já viu, segundo Humberto Roden, maravilhoso filósofo, para o terreno do seu coração. E a partir daí, consoante os Espíritos ensinam, passa a fazer o esforço, tá? De viver em congruência entre aquilo que já sabe e aquilo que faz. Tá bom? É de esforço que nós estamos falando. Não é de ações plenamente concretas, porque não temos condições, mas de esforço. Por isso que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, que sabemos quem é o verdadeiro espírita. Ou seja, o cristão redivivo, que é só isso que nós somos, nada de novo. Tá bom? É só pegar o Evangelho de Nosso Senhor e tentar de novo compreender agora sob novas luzes. Tá bom? Então, sabemos quem é o verdadeiro espírita quando a gente olha para ele e vê nele o esforço. Esforço cotidiano, diuturno. De quê? De jogar a luz na sombra que ainda habita o nosso coração. Jogar luz, a luz de Jesus. Trazermos as bênçãos do Mestre para o nosso coração e tentarmos viver em congruência. Entre isso que a gente já aprendeu, que nos desceu por misericórdia do alto, que a gente nem merece, das verdades que nos chegaram para nos elucidar, para nos esclarecer, para nos responder, chegaram por misericórdia. Merecimento não temos, é por misericórdia. Então, viver em congruência.
É a verdade. Entre todas as coisas que a gente já sabe, as verdades que a gente já tem como resposta para a nossa vida e a forma como a gente age. Isso, tá? Isso imprime em nós o esforço para nos transformarmos. Saímos, enfim, da semente, daquela semente que estiola, não nasce, não brota, que foi jogada pelo jardineiro fiel por tantas vidas na terra. A parábola do bom semeador fala da gente mesmo, tá bom? Nós somos as sementinhas de Jesus, que ele, por misericórdia, tem nos jogado tantas vidas na terra, e a gente não brota, não brota. Uma hora tenta brotar, os espinheiros sufocam. Quem são os espinheiros? São os interesses da terra. A outra hora tenta brotar de novo, mas não consegue deitar raiz. O que isso significa? Que a fé foi pouca. Outra hora tenta brotar de novo, mas os passarinhos comem. O que é isso? Até me interessei, mas fui embora fazer outras coisas. E um dia brota. Brota e dá 1000 por uma. O que é dar 1000 por uma, gente? Significa que quando a gente, enfim, decide, os espíritos quase nos carregam no colo. Para a gente dar certo, para a gente conseguir, para a gente ir para frente, para a gente acertar, para a gente, enfim, se superar. Porque todo mundo que nasce na Terra, nesse momento, 8 bilhões de pessoas, todo mundo tem só um objetivo. Tá bom, gente? Esse é superar. Superar a si mesmo, não é o outro, tá? Não é vencer no mundo, é vencer o mundo de dificuldades que a gente mesmo traz dentro da gente. A gente equivocada aqui na Terra, às vezes fala, né? Olá, fulano venceu na vida, que conseguiu alguma coisa, diz que venceu na vida. Esse não é o objetivo nosso. Nosso objetivo é vencer o mundo, tá bom? O mundo de dificuldade que a gente coloca dentro da gente. E adiante, mesmo que esse processo de superação dure uma encarnação inteira. Alguns desafios que vamos acompanhar, né? Uma vida inteira, que a gente não vai sair da vida tendo vencido esse desafio, mas é importante a gente sair maior do que ele, tá bom? Sair maior, porque a luta nos transforma, nos aumenta. Esse foi o convite de Jesus para Saulo de Tarso. Na hora que ele percebe ali, Emmanuel fala que num segundo, ele percebe o equívoco, todos os equívocos, e o que tinha para frente de estrada a ser percorrido. A madureza do espírito, né? Se percebe equivocado, mas não se cristaliza pela culpa. Nos grupos mediúnicos, muitas vezes a gente vê espíritos que chegam lá paralisados pela culpa. Erraram tanto que não conseguem nem se mexer. O grupo mediúnico existe especialmente para nos ajudar como encarnados. Para a gente olhar para o irmão em luta e falar, se eu não melhorar, eu vou ficar igualzinho. Daqui a alguns anos, algumas décadas, que eu sou mais velha que a Renata, eu vou lá no grupo dela, ela vai me socorrer. Entenderam? Então, a gente precisa aprender com o irmão. Então, olha a madureza do espírito. Ele não nos paralisa com a culpa diante de todos os equívocos que ele tinha cometido. Ele se arrepende. É diferente. E quando ele se arrepende, ele abre para ele a chance de se refazer. Jesus não se incomoda com o nosso passado. Tá bom? Não importa o seu dia de ontem. Não importa a sua ação de ontem. Importa você olhar para você agora e falar, isso aí eu não faço nunca mais. Se eu puder, amanhã eu retifico, eu peço perdão, eu transformo. Mas a partir de hoje, isso aí nunca mais eu faço. E transforma para a eternidade o seu caminho, assim. Esse foi o momento da mutação. Tem um filósofo que eu gosto muito, chamado Michel Foucault. Ele não é espírita, mas ele fala que aqui na Terra, as pessoas, algumas, né, tem um momento chamado ponto de mutação, em que ela olha e fala, não quero mais isso para mim. E aí elas conseguem mudar a vida a partir dessa decisão. Eu queria trazer essa reflexão para o nosso ambiente espírita. Há um momento na caminhada de todos os espíritos em que eles olham para si mesmos e falam, não dá mais para ser quem eu fui. Esse tipo de escolha não dá mais para fazer. Esse tipo de ato não dá mais para praticar. Esse tipo de ser, eu não posso mais ser por tudo, meu Deus, que eu já sei. Esse foi o momento. O segundo, como a Emmanuel nos fala, de Saulo de Tarso, pode ser o momento de todos nós, tá bom? O Chico nos fala, cada dia essa luz que começa é uma página que se abre no tomo da nossa vida, de mais uma vida. O que corre na página, corre por conta do autor da obra, que somos nós mesmos. Nunca mais. Nunca mais terceirizar a responsabilidade dos nossos atos, dos nossos fracassos, das nossas vitórias, das nossas escolhas, dos nossos caminhos a alguém, a ninguém. Eu sou artista do meu destino, o oleiro da obra-prima que sou eu mesmo. E eu me observo, reconheço o lado sombra que ainda habita em mim, não é nem uma vergonha dizer que existe, pois estamos no mundo atrasado, até um mundo atrasado. Tá bom? Abaixo da gente, já contei para vocês, eu tenho
os Flintstones, só os dinossauros, e depois a gente. A gente queria tanto ir para o mundo mais regenerado, mas nosso coração ainda não regenerou. Então, estamos aqui no mundo expiatório. Então, o que tem numa escola atrasada? É gente atrasada. Eu, você, mas não importa. Jesus nos ama sim, ele diz que nós somos as ovelhas dele, mas é preciso que a gente aceite que já é tempo de mudar. E essa aceitação vai ser o nosso ponto de mutação. É a gente olhar para a gente e falar, eu não faço mais isso. Isso aí eu não faço. Mesmo que todo mundo faça. Mesmo que todo mundo decida assim, eu já não faço mais assim. Eu não sou mais, não acompanho mais um efeito que a comunicação chama de efeito manada. É assim. A gente sabe quando as verdades estão sendo interiorizadas, quando eu digo não, quando a minha consciência me pede que eu peça não, mesmo quando o mundo inteiro está dizendo sim. Entenderam? Esse é o momento do ponto de mutação, é isso que Saulo faz. A partir daí ele transmuta a caminhada dele. Muda tanto que ele chega a mudar de nome. Vai de Saulo para Paulo, para de maneira simbólica dizer que ele via reencarnado dentro da própria encarnação. O que isso significa para a gente, Celuz? Que o ritmo da nossa evolução é a gente que dá, tá bom? É você que decide. Às vezes a gente fala assim dentro da casa espírita, fica tranquilo, o processo é lento mesmo, é lento se eu quiser que seja lento. É o espírito que decide, sou eu que traço o meu caminho, tá bom? Saulo sai cego daquele momento, daquele encontro inovidável com a luz, com Jesus, e vai até Damasco. E vejam que momento lindo. Jesus fala para ele, entra, Saulo, em Damasco, lá você vai encontrar suas respostas. E ele vai, sem saber o que ia encontrar pela frente. Ele não ia lá matar Ananias, não contei para vocês, não era isso que ele ia fazer lá? Ananias soube que as conversas chegavam naquela época pelos cavalos que iam na frente, não tinha internet não, mas Ananias sabia, lá vem Saulo de Tarso me matar, ele sabia. Ananias se recolhe para orar, Jesus aparece para ele e fala, Ananias, Saulo de Tarso está cego, vai curá-lo. A gente fala sempre de Saulo de Tarso, eu queria falar de Ananias também. Vocês imaginam Ananias? Ele sabia que a pessoa ia matar ele. A pessoa, não sei porquê, existia febre no deserto, acharam que era isso. Tinha ficado cega. Jesus aparece e manda ele curar. Gente, a minha pequeneza é absurda. Porque se fosse eu ia falar, mestre, sei não, senhor. O senhor tem certeza? Então, mas Ananias não faz isso. Na bondade, na pureza e na vontade de acertar, fala, sim, senhor, eu vou. E vai curar Saulo de Tarso. E ali é o encontro de dois irmãos. O encontro da ovelha que havia se perdido com a ovelha prestimosa do mestre desde o começo. E Saulo se transforma a partir desse, recupera a visão e se torna valoroso trabalhador de Jesus. É um maior divulgador do cristianismo nascente a partir daquele encontro com Jesus. Paulo de Tarso, que é Saulo transmutado, percorreu todo o mundo ocidental a pé, todo o mundo ocidental conhecido, para levar as verdades crísticas. Ele levava falando, quando ele não podia mais falar, ele escrevia. É considerado o primeiro educador à distância de que se tem notícias. Porque ele não podia mais ir, então ele mandava as cartas, as epístolas, que não só chegaram a todo o mundo ocidental conhecido, como atravessaram os séculos e 2000 anos passados, ainda nos ensinam. O exemplo de Paulo precisa nos emular, gente. Paulo começa sua trajetória como divulgador falando assim, ele se reconhecia como alguém tão imperfeito e ele dizia assim, por que é que aquilo que eu não quero fazer, eu ainda faço? E por que é que aquilo que eu quero fazer, eu não faço? 30 anos depois, no final de sua vida, ele termina dizendo, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele havia conseguido se superar completamente. Veja o convite de Jesus para Saulo. Jesus não se incomoda com o passado dele. Jesus olha para Saulo na potência, na pessoa que ele podia ser e acredita que ele vai. É o olhar de Jesus para nós, tá bom? Jesus não se incomoda com a pessoa equivocada que a gente foi, com os erros que a gente já cometeu. Ele olha para a gente na potência e sabe que a gente pode ser pessoas maravilhosas que vão transformar a Terra, que vão ajudar a Terra a ser um lugar melhor, que vão ser algo que é bom, o que é belo, o que é benevolente aqui nessa terra, aqui mesmo. E vamos ver, então, a terra como herança para os justos, para os mansos e para os pacíficos, como um retorno da nossa própria ação. Nós seremos herdeiros da nossa própria terra. Jesus olha para a gente e espera
há tanto tempo. Vamos caminhando aí para os nossos encerramentos. Eu acho que a gente termina 43 para dar 30 minutos, né, Renata? Eu queria encerrar contando para vocês o episódio de Saulo ao final da sua vida. Saulo, depois de tudo ter vivido, da saudade que o acompanhou a vida inteira do seu grande amor, mas não, nem a saudade o fez paralisar-se, nem a descrença daqueles que antigamente eram sua família, nem o abandono dos amigos, ninguém o impediu de seguir sua caminhada e se renovar. Para a gente refletir que muitas vezes na nossa caminhada de transformação estaremos sós. Muitas vezes não seremos compreendidos, muitas vezes não seremos compreendidos até por aqueles que mais nos amam, mas não entenderão as nossas escolhas, não importa. O mais importante é você manter sempre a sua consciência tranquila de que você está fazendo o seu melhor, está tentando acertar e está fazendo um caminho em consonância com aquilo que as suas verdades íntimas me dizem que você deve fazer, tá bom? Bezerra de Menezes fala assim para a gente entender a solidão de Paulo de Tarso, muitas vezes, quando ele se via sozinho, mas ainda assim ele fazia. Bezerra de Menezes fala assim: faça o bem, seja correto e viva sempre de acordo com os ditames da sua consciência. Sempre. Não é a consciência do outro. Não é o outro que vai te dizer o que você vai fazer, o que é certo e o que é errado. Você. Olha a sua consciência, porque nela é que estão as leis de Deus. Bezerra dizia assim: observe a sua consciência. Na verdade, nunca vai haver na Terra um lugar mais feliz, em largueza e profundidade, do que um lugar chamado consciência tranquila. A felicidade que buscamos na Terra se chama consciência tranquila. É a consciência de Paulo, no final da vida, quando ele vai ser decapitado. Tá bom? Ele foi levado para a decapitação tranquilo. Já estava idoso. Depois de tudo que ele tinha feito, ele chega no momento da decapitação, olha para o soldado encapuzado que ia decapitá-lo e diz assim para o soldado, gente, veja o que é a consciência tranquila. Ele diz assim: soldado, cumpre agora a sua tarefa, porque eu já cumpri a minha. Combati o bom combate e guardei a fé. Que esse exemplo nos leve adiante sempre. Combatamos o bom combate e guardemos a fé. Vou devolver a palavra para a Renata, para nos encaminhar aí nas palavras de encerramento e para a gente fazer a prece, tá bom? Guardem com vocês aí a fé e combatam o bom combate todos os dias. Obrigada. Obrigada, Patrícia, que assim seja. Né? Que linda história de Paulo, né? De Saulo, e que possamos, né, levar esse lema na nossa vida, né? Possamos combater o bom combate, guardar a fé sempre, a coragem, né, para os nossos caminhos. Muito obrigada. Você poderia fazer a nossa oração final? Faço. Obrigada. Vamos lá? Então, vamos orar, pessoal. Assim, Jesus, divino amigo dos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse encontro tão feliz do nosso ser luz. Obrigado porque suas mensagens, Senhor, suas lições e o teu evangelho de luz e de bênção, enfim, acampe em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a, enfim, vivenciarmos daquilo que temos aprendido, daquilo que já sabemos, daquilo que já nos chegou, Senhor, há tanto tempo, mas somente agora viceja em nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos fortes para os combates de todos os dias, mas que nunca jamais, Senhor, saiamos das carreiras da fé e do amor, especialmente do amor. Nesse sentido, Mestre, pedimos de todo o nosso coração, Senhor, ensina-nos a amar. Ensina-nos, Jesus, a amar como tu nos amas desde sempre. E assim, Jesus, sob o teu olhar amoroso e bom, sob o teu abraço que nos sustenta, pedimos, fica conosco, Mestre. Dá-nos de tua paz, hoje, nesses dias difíceis na terra, amanhã e por todo sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Muito obrigada, Patrícia, mais uma vez. Né? Até a próxima.
Até a próxima, seja sempre bem-vinda. E obrigada a todos. Obrigada, e obrigada a todos pela companhia na noite de hoje. Obrigada e até a próxima.